Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância sobre você e os seus. Em nome de Jesus. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30 em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Também em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha, esteja entre nós. Deus vai te abençoar muito e nós vamos ficar muito felizes. Olha o que diz aqui em Josué 2, do 12 em diante. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido à sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria vida. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Bom, a Raabe era prostituta em Jericó. Como nós vimos, a casa dela ficava ali no muro da cidade. Possivelmente em condições bem ruins. Quando nós olhamos a história da Raabe, nós pensamos, né? Quantas mulheres ali em Jericó eram consideradas de respeito, porque Raabe era uma prostituta. Então, para aquela sociedade, apesar de adorarem outros deuses e terem costumes muito errados diante de Deus, mas provavelmente havia ali mulheres bem melhores aos olhos da sociedade que Raabe. Isso me chama a atenção porque foi dada a Raabe essa oportunidade. Os espiões foram até a casa dela. E encontraram ali uma mulher que tinha uma vida errada, adorava outros deuses, mas já vinha alimentando dentro dela uma fé em função de tudo que ela já havia ouvido sobre os feitos do Senhor pelo seu povo.
Então, apesar dela ser uma prostituta e viver uma vida errada, totalmente errada diante de Deus, nós vemos que a diferença da Raabe para todas as outras mulheres que talvez, mulheres que estavam vivendo, que viviam uma vida totalmente diferente da dela, que tinham suas famílias e etc., possivelmente em condições bem diferentes e consideradas bem melhores que Raabe, a diferença é essa fome que parece que Raabe tinha dentro dela, já pelo Deus de Israel. Ela tinha uma fome. Talvez aos olhos daquela sociedade, ela era uma das piores mulheres. Vendia o corpo para sobreviver, vivia da prostituição. Mas quando Raabe começou a ouvir sobre os feitos do Deus de Israel, a fé dela começou a ser despertada e ela começou a desenvolver uma fome por Deus. Certamente ela começou a analisar que os deuses que ela servia e que o seu povo servia não operavam os milagres que o Deus de Israel estava operando. Ela começou a ver o quanto o Deus de Israel cuidava de Israel. O quanto aquele Deus era forte, secou o mar para o seu povo passar. Ela mesma disse, nós ficamos sabendo como vocês venceram os egípcios, como o Deus de vocês secou o mar para vocês passarem. Nós ficamos sabendo como vocês aniquilaram com os 2 reis amorreus. O povo desanimou por causa de vocês. E quando ela teve a oportunidade de se colocar do lado certo da vida, ela se colocou. Ela defendeu, ela protegeu, ela escondeu os espiões, arriscando a própria vida, porque ela podia morrer como uma traidora do seu povo. Mas ela ficou do lado do povo de Deus. Ali ela estava manifestando uma fé que já existia dentro dela. Ali ela estava colocando em ação uma fé no Deus vivo, quando ela ajudou aqueles espiões. Tanto que ela disse, livrem-nos da morte. Porque ela entendeu, e dito pela própria boca dela, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Então ela sabia que ninguém ia poder vencer aquele povo. Aquele povo era um povo imbatível. E eu acredito que ela começou a desejar fazer parte daquele povo. A estar no meio daquelas pessoas vitoriosas. Porque quem não quer estar no meio de vencedores, não é mesmo? E só existe um Deus capaz de fazer de você uma pessoa vencedora, que é o Deus vivo, o Deus de Israel. E ela fez a escolha certa, deu os passos certos de fé. Ela sabia que eles iam conquistar aquela terra, que eles iam com certeza conquistar Jericó e que ninguém ia poder sobreviver a eles. E naquele momento, ela tomou a decisão. Ela escolheu por Deus. Ela apoiou os espiões. E ela disse, livrem-nos da morte. Livre a minha família. Ela pediu aquilo. Isso sempre me move, é muito forte, porque imagina quantas pessoas naquele lugar, muitas pessoas. Jericó tinha muitos cidadãos, muitos moradores. E só Raabe, com a sua família, foram salvos. Somente eles. Somente ela com a família. E por quê? Porque ela creu no Senhor. E ela agiu a fé. Porque a fé sem obras é morta. Ela agiu a fé. Porque não adianta você falar que ama a Deus, isso e aquilo, e não agir a sua fé. Tanto
que Tiago falou dela. Que a Raabe, ela mostrou a fé com obras, quando ela escondeu os espiões. Ali ela mostrou a fé dela. E ela pediu que eles poupassem a vida dela com a vida e a família também. E aí ela ouviu uma coisa muito importante. É a nossa vida pela de vocês. Só que é o seguinte, se quando nós chegarmos aqui, viermos para tomar a terra, se você não tiver com esse cordão vermelho amarrado à sua janela, e toda a sua família aqui nesta casa, e se você descumprir e contar o que estamos fazendo, nós estamos livres de todo juramento. Mas se alguém prejudicar, ferir alguma pessoa que estiver na casa, nós seremos responsáveis. Mas se alguém sair da casa, nós não somos responsáveis. Nós não temos nada a ver com isso. Então, ali ele estava dizendo, é o seguinte, você tem que seguir rigorosamente as orientações que você está recebendo. Se o cordão vermelho não estiver amarrado na sua janela e as pessoas não estiverem aqui, nós estaremos livres do juramento. Se alguém sair da casa, também não somos responsáveis pela vida de ninguém. De qualquer pessoa que saia. Só estarão seguros se estiverem na casa com cordão vermelho amarrado à janela. E o que isso significa? Esse cordão vermelho é uma espécie do sangue do cordeiro. Era uma proteção, era uma marca que diferenciava aquela casa. E todos que estivessem naquela casa seriam poupados, seriam guardados, seriam livres da morte. Isso é a mesma coisa nos dias de hoje. Quando você tem a marca do Senhor, está coberto com o sangue do Senhor, debaixo da cobertura dele, em obediência, seguindo a obediência no lugar que ele mandou você estar, fazendo o que ele mandou você fazer, ele vai te defender, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Tanto que eles frisaram muito bem isso. Se o cordão não estiver na janela, não estamos livres do juramento. Se a sua família não estiver aqui, também não temos culpa nenhuma se eles morrerem. Se alguém sair da casa, também não somos responsáveis. Se você contar o que estamos fazendo, também não somos responsáveis. Estaremos livres do juramento. Então, quer dizer, vem cá. Se eu me escondo debaixo do sangue de Jesus, me coloco na posição e obedeço rigorosamente, o diabo não vai poder me tocar. Aqueles espiões estavam deixando bem claro, ninguém vai tocar nessa casa se o cordão vermelho estiver na janela. Ninguém vai tocar nos moradores dessa casa, quem estiver dentro dessa casa vai viver. Quando nós temos a marca do Senhor na nossa vida e obedecemos rigorosamente o que Ele está nos mandando, ficamos onde Ele nos mandou ficar, calamos quando Ele nos manda calar, obedecemos naquilo que Ele nos mandou obedecer, não saímos daquele território. Deus nos coloca num lugar, Ele nos direciona a estarmos numa determinada posição. Cada um é direcionado. E se nós permanecermos ali, o diabo não vai poder nos tocar. Então ninguém pôde tocar na Raabe, na casa da Raabe, na família da Raabe, porque havia a marca, um cordão vermelho amarrado à janela. Aquela casa era uma casa protegida, garantida. Havia proteção, a proteção de Deus ali. Ninguém morreu. Mas se alguém saísse da casa, morreria. E eles disseram, não seremos responsáveis. Então, quando você sai da posição, você sai do lugar que Deus mandou você estar, você desobedece, você não faz como Deus mandou você fazer, Deus não é responsável.
Deus está livre. Ele não vai guardar você se você não estiver onde Ele mandou você estar. Ele não vai proteger você se você não estiver onde Ele mandou você estar, fazendo o que Ele mandou você fazer. Então, talvez está aí a resposta, porque que muitas coisas difíceis, terríveis têm acontecido na sua vida. Porque você ainda não amarrou o cordão vermelho na janela da sua casa. A sua casa não é diferente da do ímpio. A casa da Raabe se tornou uma casa diferente dos demais moradores de Jericó. Todos os demais moradores foram mortos, mas a casa da Raabe não foi tocada e ninguém que estava lá. Por quê? Porque havia a proteção de Deus. Por quê? Porque aquela mulher não só creu, como deu passos de fé, como obedeceu rigorosamente as orientações que ela havia recebido dos espiões, dos homens de Deus. Então, talvez você pergunta, por que tem tantas coisas acontecendo na minha vida? Talvez você não amarrou o cordão vermelho na janela da sua casa. Ou seja, você não está debaixo da proteção do Senhor, porque você não está debaixo da obediência. Debaixo do sangue do Senhor. Deus mandou você ficar dentro da casa, mas você sai. Mandou você obedecer, mas você não tem obedecido. Então, a Raabe tinha a responsabilidade, para que nada acontecesse com ela e com a família, de amarrar o cordão vermelho na janela da casa e trazer toda a família. Ela tinha que colocar a família dentro daquela casa e manter todos dentro daquela casa. Ninguém podia sair. Então, seja lá o que for que estiver acontecendo fora, você não pode sair. Você não pode sair da presença de Deus, da direção, das orientações que Ele deu a você. Você precisa se manter no lugar que Ele mandou você estar. Você precisa se manter debaixo da cobertura do Senhor, debaixo do sangue dEle. E isso significa a obediência, o temor. Fazer as coisas como Ele tem te orientado a fazer. Ela amarrou o cordão vermelho na janela, que representa o sangue do Senhor na vida da gente. Aquela casa agora era uma casa protegida. Quando Israel estava para sair do Egito, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das casas e o anjo da destruição não pôde entrar. Ali também, ninguém se atreveu a entrar naquela casa e destruir com aquela casa, com os moradores daquela casa, porque aquela casa estava marcada, havia o selo de proteção, a proteção de Deus. Por isso que eu estou dizendo, o mundo pode estar desgovernado, um caos, mas se você permanecer na posição certa, no lugar que Deus mandou você ficar, na obediência, debaixo do sangue de Jesus, temendo a Ele, vivendo de forma diferente, se você se comprometer com Ele, ser obediente como Raabe foi, o mal não vai poder tocar em você. O mal não vai poder. Vai haver diferença. Enquanto todos os moradores de Jericó estavam sendo mortos e destruídos, consagrados à destruição, a casa da Raabe permaneceu intocável e todos da casa dela, ela e a família dela, intocáveis. Ninguém tocou neles. Porque o diabo não pode tocar naquele que está escondido no Senhor. E se o diabo tem tido acesso, poder para agir na sua vida, é porque você não amarrou o cordão vermelho na sua janela, porque talvez você está saindo da casa e ele não é responsável se você sair do lugar que ele mandou você estar, da posição que ele mandou você permanecer, fazendo o que ele mandou você fazer. Quando nós somos desobedientes, se a Raabe tivesse sido desobediente e descumprido qualquer uma daquelas direções, ela teria perecido. Porque por mais que ela iniciou bem, ela protegeu, ela defendeu, escondendo os espiões, mas ela agora tinha que fazer aquilo que ela tinha recebido de direção. Então, às vezes, você começou bem, mas depois você fez parte, mas não fez tudo. A Raabe começou bem. Ela escondeu os espiões, mas ela podia ter falhado na outra parte. Mas ela seguiu à risca. E por isso, essa mulher foi a única sobrevivente de Jericó com a sua família
passou a habitar no meio do povo de Israel, foi aceita, foi amada, se casou com um príncipe judeu, teve um filho chamado Boaz. Você vê que era uma prostituta, sem respeito, sem dignidade. E quando ela creu no Senhor e seguiu as orientações, foi obediente, radicalmente obediente, ela teve o destino dela curado, ela teve a história dela reescrita. Ela se casou com um homem muito importante, um príncipe judeu, chamado Salmão. Ela foi mãe de Boaz, que a Bíblia diz que era um homem, se tornou um homem rico e influente em Israel. Esse homem se casou com Ruth, que deu à luz a Obed, que deu à luz a Jessé, que deu à luz a Davi. E significa o quê? Que Raabe, a prostituta Raabe, está na genealogia do Senhor Jesus. Ela se tornou parente do Senhor Jesus. Olha que honra. Olha que honra. Você vê, Deus muda histórias de vida. Deus transforma pessoas. Tudo que você tem que fazer é crer e agir a fé e obedecer, seguir as orientações do Senhor rigorosamente, permanecer onde Ele mandou você ficar. E é certo que Ele vai te defender, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai ser com você. Como Deus mudou a vida da Raabe, é certo que Ele vem falando, que Ele está determinado a fazer o mesmo por você. Basta você se colocar à disposição de Deus como ela se colocou. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento por cada vida que o Senhor ama tanto, está mandando uma mensagem, Senhor, que esclarece, que abre a mente, que faz a pessoa entender perfeitamente o que ela precisa fazer. Porque se algo não está funcionando, não está dando certo, está dando errado, é porque certamente ela não está fazendo o que o Senhor espera dela. Ela talvez fez parte, mas não tem feito tudo. Ela não tem se colocado à sua disposição. Ela não tem colaborado. E a tua palavra diz que nós somos cooperadores com o Senhor. Nós temos que cooperar. A Raabe cooperou totalmente, mas muitos não têm cooperado. Eu oro para que ela realmente decida cooperar, a crer, a manifestar a fé, a seguir rigorosamente, meu Deus, de forma obediente, tudo aquilo que ela tem recebido, ouvido, que ela obedeça, que ela não deixe passar nada. A Raabe ouviu orientações, recebeu orientações ali, e ela não podia deixar passar nada, nenhum detalhe, e ela não deixou passar. Que essa pessoa entenda, meu Deus, que ela receba essa palavra e que possa abrir a mente dela, para que ela comece a se posicionar de forma obediente e temente. A Raabe tinha fome pelo Senhor, que ela tenha essa fome também, que ela desenvolva essa fome, porque o Senhor é atraído pela fome. Cubra todos com teu sangue, abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam respondidos. Eu consagro tudo
que foi colocado para receber oração e peço milagres, eu peço abundância, eu peço respostas, eu peço mudanças, eu peço, meu Deus, que o Senhor haja nas questões que essa pessoa tem apresentado ao Senhor. Eu peço que o Senhor derrame boa medida, recalcada, sacudida, transbordando na vida dos nossos semeadores, essas pessoas fiéis que têm semeado na sua obra. Prospera e desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas, com todas as direções, com a palavra que está recebendo. Obrigada a Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós, conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Aprenda a viver de maneira digna, como cristão. Vença através do amor e perdão. Enxergue Deus nos detalhes. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Você tem um gigante dentro de você. Adquira os livros da Bispa Cleo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.